bem com vocês? Professor Glemes tem aqui na estrada com os profs. E se você tem alguma dificuldade sobre capacitores, associação de capacitores, então não feche esse vídeo, não saia daí, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, porque vai rolar a vinheta e vai vir uma aula, ó, top! Olha só, moçada, olha que beleza. Na associação de capacitores, bom, primeiro, se você ainda ficou com alguma dúvida, você volta aqui na playlist de física, na parte de eletricidade, eletrodinâmica, eletrostática, e acha aula sobre capacitores. E você vai analisar todas aquelas situações, para que serve um capacitor, quando que nós utilizamos e assim por diante. E agora nós vamos analisar a respeito da sua associação. Ou seja, eu ligar vários capacitores num circuito elétrico. Bom, primeiro tipo de associação de capacitores é em série. Ah, professor, igual nós associamos resistores? Isso, igual nós associamos resistores. Então, capacitores em série, você percebeu, eu tenho 3 capacitores iguais ou diferentes, tá? Não tem problema. Ligados em série, ou seja, estes capacitores estarão ligados aqui no mesmo fio, tá vendo? E, consequentemente, ligado a uma DDP, a uma fonte de tensão que vai carregar estes capacitores, beleza? Bom, antes de mais nada, eu quero que vocês entendam que esta minha bateria, esse meu gerador que vai fornecer a energia para os capacitores ficarem carregados, ele vai ter uma certa voltagem total, ok? Se a sua bateria é 9 volts, 10 volts, 12 volts, independente. E esta bateria vai fornecer uma certa quantidade de carga, que é uma quantidade de carga total também para os meus capacitores. Bom, antes de mais nada, eu quero que vocês analisem a seguinte situação quanto às características, tá? Isto, eu vou falar para vocês, é o mais importante. Na associação de capacitores em série, eu quero que você entenda que a quantidade de carga total liberado pela minha bateria, ela vai ser a mesma quantidade de carga em cada capacitor. Então, por exemplo, se eu quiser, quanto que vale a quantidade de carga no capacitor 1? Se a bateria libera uma quantidade de carga total, no capacitor 1 vai ter a mesma quantidade de carga total, que vai ser a mesma do 2, que vai ser a mesma do 3. Então, a quantidade de carga total vai ser igual em todos os capacitores. Então, moçada, você não vai precisar se preocupar muito para determinar justamente a quantidade de carga no capacitor, correto? Pelo fato de que, se você descobrir a quantidade de carga total, ah, professor, eu descobri. E como que eu faço para descobrir? Calma que nós já vamos ver. Eu descobri as quantidades de carga total, deu 30 coulombs. Então quer dizer que esse capacitor vai ter 30 coulombs, este capacitor vai ter 30 coulombs, e este capacitor vai ter 30 coulombs. A quantidade de carga é a mesma em todos os capacitores, que é a mesma da total. Agora, a DDP, a voltagem, digamos assim que ela divide nos meus capacitores. Então, a minha bateria fornece uma certa DDP. Esta DDP, um pouco dela vai para o 1, um pouco dela vai para o capacitor 2 e um pouco dela vai para o capacitor 3. Esta vai ser a segunda característica dos capacitores. A voltagem total, ela vai ser dividida entre os capacitores. Ou seja, ela vai ser dividida no número de capacitores. Professor, vai ser dividida de maneira igual? Depende. Se as capacitâncias C1, C2 e C3 forem iguais, vou dar um exemplo para vocês, um exemplo numérico. Liguei numa bateria, a minha bateria vale 30 volts. Ah, ela vale 30 volts? Os 3 capacitores são iguais? São. Ah, então se eu liguei em 30 volts e os 3 capacitores são iguais, quer dizer que vai ter 10 volts nesse capacitor, 10 volts nesse capacitor e 10 volts nesse capacitor. Ou seja, a DDP divide. Quem não divide é a quantidade de carga, ok? Aí você fala assim, tá bom, professor, mas e se os capacitores não forem iguais? Se cada capacitor tiver a sua capacitância? E daí? Qual a voltagem? Bom, primeiro passo, nós vamos ter que descobrir esta quantidade de carga total, porque eu falei que a quantidade de carga total é a mesma nos 3 capacitores. Então, para que a gente possa descobrir esta quantidade de carga total, você vai determinar a capacitância equivalente.
tá? Então, você vai anotar aí que nós vamos encontrar a capacitância equivalente. Ah, professor, nós fizemos isto com resistores. Sim, nós encontramos também a tal da resistência equivalente, lembra? Agora nós vamos encontrar a capacitância equivalente. Como que faz? É igual ao resistor? Não, é o contrário. Quando os resistores, os capacitores estão ligados em série, para você encontrar a capacitância equivalente, você vai fazer 1 sobre a capacitância equivalente é igual 1 sobre o capacitor 1, mais 1 sobre a capacitância 2, mais 1 sobre a capacitância 3 e assim por diante. Tá ok? Ah, professor, nós tínhamos feito isso quando os resistores eram em paralelo. Isso. Você faz o cálculo da resistência em paralelo, igual nós faremos o cálculo da capacitância em série. Tá? Então, para calcular a capacitância equivalente quando eles estão em série, você faz a soma dos seus inversos. Ou, vou colocar aqui um asterisco de 2 em 2, apenas de 2 em 2, para você calcular a capacitância equivalente, você faz o produto divididos pela soma, tá? O produto divididos pela soma. Mas não esqueça, dá para enxergar ali, tu não tá enxergando, tá? Você vai simplesmente multiplicar e dividir pela soma, mas só pode fazer de 2 em 2, tá? Que em geral, você vai perceber que muitos circuitos ele dá só 2 capacitores. Então você vai lá, tem só 2 capacitores, faz o produto pela soma e acha a capacitância equivalente. Por que, professor, isso? Porque olha só, siga esses passos. Você achou a capacitância equivalente, quer dizer que você achou a sua capacitância total. Lembre-se que eu acabei de perguntar, como que nós vamos calcular essa quantidade de carga total? Então você vai fazer assim, ó, olha que legal. Que legal. Para descobrir a quantidade de carga total, lembre-se, quantidade de carga é a capacitância, que você vai usar a sua capacitância equivalente, vezes a DDP total. Então, olha só, você acabou de descobrir a quantidade de carga total, porque não esqueça que a DDP você vai ter no seu circuito. Aí, a partir do momento que você calcula a capacitância equivalente, você achou a quantidade de carga total. Opa! Então a quantidade de carga total, ela está no capacitor 1, a quantidade de carga total está no 2 e a quantidade de carga total está no 3 por causa dessa característica. Ok? Então aquela situação, aquela nossa primeira pergunta, qual é a quantidade de carga total? Acabei de descobrir. Primeiro, acha a capacitância equivalente e depois multiplica pela DDP e você acha a quantidade de carga total. Ok? Aí, a segunda pergunta, professor, o professor falou que se os capacitores forem iguais, esta DDP divide de maneira igual entre os capacitores. Mas se os capacitores forem diferentes, como que eu vou descobrir a voltagem que vai para o 1, a DDP a voltagem que vai para o 2 e a voltagem que vai para o 3? Porque ele divide, né? Ele só vai dividir de maneira igual se os capacitores forem iguais. E se os capacitores forem diferentes, como que eu faço para descobrir essa DDP? Novamente, você vai utilizar essa equação. Só que agora, você vai pegar a quantidade de carga total e vai querer descobrir o quê? Ah, eu quero descobrir a DDP no capacitor 1. Então, você vai pegar o capacitor 1 e você vai descobrir a DDP do capacitor 1. Porque não esqueça que a quantidade de carga total você acabou de descobrir. Então, esse valor você acabou de descobrir. A DDP1 é isso que você está querendo. E a capacitância 1 você vai ter no teu exercício. Vai fazer a mesma coisa para achar a voltagem no 2. Quantidade de carga total. Capacitância 2 vezes a DDP 2. Ok? Então, agora, não esqueça que você está buscando a DDP que fica no capacitor 2. Você tem a capacitância 2. E a quantidade de carga total você acabou de descobrir e faz a mesma coisa. Quantidade de carga total vai ser a capacitância 3 vezes a DDP 3 e você vai descobrir a DDP 3. Está vendo? Então aqui, primeiro passo, achou, analisou os seus capacitores, está em série? Sim. Primeiro, lembra dessas duas características, tá? Acha a capacitância equivalente. Com a capacitância equivalente, acha a quantidade de carga total. E depois você acha a DDP em cada capacitor.
ok? Eu vou sair da imagem agora. Se você quiser dar um pause, dar um print na tela, tirar uma foto, essa é a hora, porque agora nós vamos para o segundo tipo de associação de capacitores, que é a associação em paralelo. Então, bora lá, gente! Então, olha só, quando os capacitores são ligados em paralelo, percebam que eles estão ligados através de um nó do meu circuito. Aqui nós temos um nó do circuito. E percebam que nesse nó eles estão em fios diferentes. Então temos dois capacitores em paralelo. Bom, o que é mais importante que nós vamos anotar e não podemos esquecer? Vai ser exatamente esta situação. Ao contrário dos capacitores em série, bom, primeiro, eu vou ligar numa DDP total. Esta DDP, ela não será dividida igual aconteceu nos capacitores em série. Ou seja, se eu ligar em 30 volts, esse capacitor vai ter 30 volts e esse capacitor vai ter 30 volts. Então, a voltagem no capacitor 2 vai ser a mesma da total e a voltagem no capacitor 1 vai ser a mesma da total. Primeira coisa, você não vai esquecer. Isso quer dizer que a DDP total é a mesma DDP no 1 que é a mesma DDP do 2. Então, ela é constante, ela não muda, tá? Então, moçada, o que eu vou chamar a atenção de vocês, primeira coisa é isso. E lógico, eu coloquei só 2 capacitores aqui, mas poderiam ser 3, 4, independente, ok? Tranquilo? Primeira característica. Segunda característica, lembra que eu falei para vocês, essa bateria, essa minha DDP, ela vai fornecer uma certa quantidade de carga total, tá? A quantidade de carga total, ao contrário dos capacitores em série, ela vai ser dividida. Um pouco deste total vai para o capacitor 1 e um pouco desse total vai para o capacitor 2. Isso quer dizer que aqui nós teremos uma quantidade de carga 1 e aqui nós teremos uma quantidade de carga 2, que é partes da quantidade de carga total. Então, a segunda característica que você vai anotar aí, você não vai esquecer, é que a quantidade de carga total é a quantidade de carga do capacitor 1 mais a quantidade de carga do capacitor 2. Ou seja, a quantidade de carga total, ela divide. Professor, mas divide quanto? A DDP, então se aqui for 30 volts, esse meu capacitor vai ter 30 volts. Este meu capacitor vai ter 30 volts. Mas se ele produzir aqui 20 coulombs de carga, ele vai dividir, vai ser 10 coulombs para cada capacitor? Mesma ideia. Se, e somente se, os capacitores forem iguais, essa carga divide de maneira igual. Ah, professor, e se ele não for? Você vai seguir exatamente os mesmos passos que eu falei para você nos capacitores em série. Lembra? Primeiro passo, nós vamos encontrar a capacitância equivalente. Então, só que agora nós vamos encontrar a capacitância equivalente igual nós encontramos os resistores equivalentes, só que em série. Lembra? Agora é mais fácil que para que você possa encontrar a capacitância equivalente, simplesmente você vai somar o valor dos capacitores, independentemente quantos capacitores tenham. Ah, professor, nesse caso tem 2 capacitores, só vou somar os 2? Sim. E se tivessem 3 capacitores em paralelo? Você ia somar os 3. Se tivesse 10 capacitores em paralelo, você iria somar os 10. Ok? Então, novamente, eu vou falar para vocês. Nós vamos seguir exatamente os mesmos passos, tá? Achou a sua capacitância equivalente? Nós vamos descobrir a quantidade de carga total do teu circuito, porque não esqueça, esta quantidade de carga total agora, ela vai ser dividida entre os capacitores. Então, simplesmente você sabe que a quantidade de carga total vai ser igual à capacitância equivalente que você encontrou, vezes a DDP total, que está ligada ao seu circuito. Correto? Então, é isso aqui que nós temos. Feito, pegou a DDP total e multiplicou pela capacitância equivalente, que foi a primeira coisa que você encontrou, você vai achar a quantidade de carga total. Beleza? Tranquilo? Aí você fala assim, professor, mas pera lá, tudo bem, eu encontrei a quantidade de carga total. Mas supomos, eu encontrei 20 coulombs de carga. Fiz essa conta aqui e encontrei 20 coulombs.
Ok, encontrou 20 coulombs? Beleza. Esses 20 coulombs ele vai ser dividido entre os capacitores. Se os capacitores forem iguais, você não precisa fazer conta nenhuma. Bom, se ele gerou 20 coulombs e os dois capacitores são iguais, quer dizer que esse capacitor vai ter 10 coulombs de carga e esse capacitor vai ter 10 coulombs de carga. Acabou. Mas e agora, se os capacitores não forem iguais? O que eu vou fazer, professor? Aí você vai... Qual foi a quantidade de carga que foi para capacitor 1? Então, para achar a quantidade de carga que foi no capacitor 1, você vai pegar o capacitor, a capacitância 1, e multiplicar pela DDP total. Você vai descobrir a quantidade de carga que vai no capacitor 1. E para calcular a quantidade de carga que vai no capacitor 2, se forem só 2 capacitores, aí não precisa, tá? Por quê? Vai ser assim, ó. Supomos que a sua bateria gerou 30 coulombs de carga. E você fez essa conta aqui e você encontrou que a quantidade de carga que foi pro 1 foi 20. Se ele gera 30 e pro 1 foi 20, quanto sobrou pro 2? 10. Ou você pode fazer aqui, ó. Eu quero descobrir a quantidade de carga no capacitor 2. É a capacitância 2 vezes a DDP total no meu circuito. Está aqui e nós vamos calcular a quantidade de carga que vai para o capacitor 2. E se tivesse 3, você ia fazer por 3 e assim a mesma situação. Então, novamente, moçada, olha só. Primeiro, lembra dessas características quando estão em paralelo. Olha o desenho, como eles estão em paralelo. Primeiro passo, acha a capacitância equivalente. Nesse caso, é só somar. Depois, acha a quantidade de carga total do teu sistema. E aí, se ele pedir, você pode descobrir a quantidade de carga em cada capacitor. Ok? Eu vou sair da imagem. Se nesse momento você quiser dar um pause no seu vídeo, dar um print na tela, tirar uma foto, essa é a hora. Porque aí nós vamos fazer as considerações finais. Bora lá, gente! Leram? Então, olha só. As considerações finais que eu quero que vocês não esqueçam é o seguinte. Primeiro, ele pode pedir no teu exercício para calcular a energia armazenada no capacitor. Você tem 3 maneiras de calcular a energia, que inclusive nós já vimos na aula anterior. Para calcular a energia no capacitor, é a quantidade de carga vezes a DDP divididos por 2, ou a capacitância vezes a DDP ao quadrado divididos por 2, ou a quantidade de carga ao quadrado divididos por 2 vezes a capacitância. Então, qual fórmula eu uso? Tanto faz. Você vai ver o que fica mais fácil que ele forneceu no teu enunciado para você. E não esqueçam desta frase que eu coloquei aqui, você vai sair da imagem. No ramo do circuito onde há capacitores carregados, não há passagem da corrente elétrica. No ramo do circuito onde há capacitores carregados, não há passagem da corrente elétrica. Por quê, professor? Pelo fato que, lembre-se, entre as placas de um capacitor, nós temos o que mesmo? Um dielétrico, um material isolante. E esse material isolante, consequentemente, não vai deixar com que a corrente passe de um lado para o outro. Correto? Mas só no ramo do circuito onde temos capacitores. Beleza, moçada? Então, olha só que maravilha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por gentileza, entre em contato com a gente. Eu já pedi para você, já se inscreveu no canal, já curtiu o vídeo, segue a gente lá no Instagram e se precisar, estamos aqui. Aqui é onde, professor? Aqui na estrada com os profs, gente. Tchau, pessoal. Um abraço, obrigado.